Voltamos! Hoje tá que nem a música da Pitty. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Onde estão meus olhos de robôs? Agora é só esperar as pessoas voltarem, logicamente, né? E quando Paula voltou, aê, pessoas voltem, por favor. Vamos continuar, o papo tá tão bom. Aceitar, bora lá continuar, gente. Passado. Oxe, aceitar, aceitar. Voltemos. Voltou. Bugou aqui, o celular apagou do nada. Fiquei desesperado, mas estamos aqui. Enfim, você estava falando do hospital. Então, no hospital, as pessoas, elas, em geral, já estão comendo mal. Seja por conta do tratamento, seja por conta da inapetência, seja por qualquer coisa. Então, algumas pequenas ações podem alterar essa condição. Então, uma das coisas, uma das experiências que o Charles Spence fala é exatamente a questão de você alterar, por exemplo, a cor do prato. Uma simples alteração. Por exemplo, pipoca. Se você botar pipoca numa embalagem vermelha, a tendência sua é colocar mais sal nela. Se você colocar azul, a tendência é colocar menos sal. Então, o que acontece? O idoso ele já enfrenta um problema de acréscimo dessas substâncias no seu prato, exatamente para tentar reavivar essa perda do paladar que, na maioria das vezes, ele sequer identifica. Existem diversos estudos mostrando que as pessoas elas não notam esse problema. Elas acham que elas não têm esse problema. Não, eu tenho, eu consigo perceber o gosto. Não percebe mais. Tanto é que você acaba botando ou mais pimenta, que a pimenta ela continua funcionando apesar da idade, ou você coloca mais sal ou mais açúcar. Uma das razões, e isso é interessante, porque comida de avião é ruim. Comida de avião é ruim porque quando você está lá em cima, precisa colocar 30% a mais de açúcar ou de sal para a comida se tornar palatável. E Normalmente. 60 para pessoas com as pessoas longevas. Exato. Aí o que acontece? O chefe de cozinha não quer fazer isso. Porque lá em cima não funciona assim. Um dos chefes mais importantes do Brasil, o Rodrigo, que ele é chefe do Mocotó, ele foi contratado, se não me falha a memória, pela KLM. Eu diria o seguinte, vai dar ruim. Não vai dar certo. Por quê? Porque provavelmente ele não sabe disso. Muita gente não sabe disso. Existe um livro da Raquel Heinz, onde isso está de maneira bastante clara. Por que nós perdemos essa noção de paladar lá em cima? Por causa da pressão, por causa do ruído. As pessoas acham que o ruído é só um incômodo. Não, ele não é só um incômodo. Ele altera a nossa percepção do alimento. Com certeza. Nos Estados Unidos, existem produtos para aumentar a crocância e o ruído que a comida faz. Isso é importante para o idoso para passar a noção de frescor do alimento. Ao ouvir o ruído da crocância, você fala, esse produto é novo, esse produto é bom, tá certo? Então, existem formas de você induzir
uma melhor alimentação sem mexer exatamente no tipo de alimento que a pessoa está comendo. Sim, Então, uma coisa pode falar. Vai lá. rapidinho, porque essa associação que você fez, né, por exemplo, balde de pipoca ser vermelho ou azul, né, esses estudos, eles estão muito vinculados à cultura ocidental, correto? Sim. Ah, tá. É porque é importante ficar claro para não dizer que nós estamos ditando que o vermelho faz tal coisa, o azul faz tal coisa. Porque a gente sabe muito bem que a cor vai muito além disso, né? Sim. No caso em si, tem a transmissão, o olho de quem vê, né? Então são muitas coisas imbrincadas, né? Que realmente a neurociência é uma coisa muito delicada para se explicar, né? Até então, a única explicação assim mais palpável que temos, né, menos errada, digamos assim, né, seria o grau de saturação, digamos que tal cor desempenha que ao olharmos para isso irá ativar, logicamente, né, os nossos fotorreceptores e ali pá, né, vai ter uma excitação ou um relaxamento a depender do nível da saturação que ela está sendo utilizada, né? Porque, Paulo, essa questão da cor é uma situação que para mim é muito delicada, principalmente pelas esses vínculos muito basilares que as pessoas apresentam. Ah, tal cor faz isso, a cor faz isso, sendo que a gente sabe que não é assim. A neurociência nunca vai tentar, é para até tentar, né? Mas explicar, né? Tipo assim, colocar, olha, isso e acabou, claro que não. Ciência trabalha, a ciência não trabalha com certeza, né? Ela trabalha com a menor probabilidade de estar errada. Exatamente. E se um dia, né, foi descoberto algo, né, que realmente anula tudo que foi descoberto até então, tudo bem, a gente começa de novo e assim por diante, já está aí para isso mesmo. Essa é a Como a, consideração, desculpa, pode voltar. como a nossa transmissão não está indo para a China e o Japão, eu, assim, eu entendo a cultura como cultura ocidental. Obviamente que a cor é um processo bastante complexo e ela é algo fixo. Não é algo fixo, ou seja, o conceito que você tem a respeito daquela cor muda ao longo do tempo, né? Eu me lembro que há mais de 20 anos atrás, há 20 anos, não se pode falar 20 anos atrás, há 20 anos, meu irmão, quando ele escuta isso, ele quer me matar, né? Eu fiz uma série de rótulos para uma empresa que produz doces aqui perto de Campinas. E um grande amigo meu reclamou, ele era um cozinheiro excepcional, ele falou, pô, mas não pode usar roxo para comida. Por quê? Porque há 20, 30 anos atrás, roxo era uma cor extremamente vinculada A morte. à morte, ao cemitério, ao necrotério, aquelas coisas todas. Mas isso praticamente acabou, né? E eu já percebia isso lá atrás. Então, a cor assim, é um objeto também de estudo, né? Eu gosto de estudar a cor, eu gosto de estudar essas relações com a cor. E sei, obviamente, que nem sempre aquela cor que eu gosto é a cor que você gosta. Mas, Obviamente. olha só, a cor roxa, durante muitos anos, ela foi a cor dos reis e dos papas, por uma razão simples, era difícil de obter, né? Curiosamente, muita gente não sabe da onde vem a cor roxa. Quem desenvolveu a cor roxa foram os fenícios. Fenício é aquele lugarzinho perto da onde está tendo essa confusão toda. A Fenícia ficava ali, um lugarzinho pequenininho ali, e eles desenvolveram um processo de extrair a cor roxa. Você vai me perdoar a má palavra. Do cu de ostra. É de lá, é de uma glândulazinha. Eles extraíam uma substância que você processava, ela ficava amarela e, posteriormente, ela ficava roxa. E ficava um roxo maravilhoso, um roxo que não se perdia.
E isso era um produto caro de exportação e somente reis e papas conseguiam comprar, né? Então, a cor ela tem uma importância, só que acontece o seguinte, à medida que nós vamos envelhecendo, o nosso globo ocular ele vai amarelando, Sim. ele vai formando um filtro. Quem é que percebe isso? Todo mundo olha e fala, nossa, seu olho está amarelo, você está com hepatite? Não, eu estou velho. Então, Sim. E como é aos pouquinhos? Hepatite, meu Deus. Paulo, e também, né, tem a questão de, poxa, é um gradativo. Não é você não é, você dorme e acorda, né? Com a percepção que o seu olfato está diferente, que o seu paladar está diferente, que acuidade visual está diferente, né? É ao longo de anos, não é do dia para a noite, né? Porque boa parte das vezes as pessoas pensam que, tipo assim, não, isso só vai acontecer comigo depois dos 60. Quem me dera ser um peixe, né, Paulo? Tem ali as faixas, né, que vai se agravando. Tem depois dos 25, depois dos 30, depois dos 40, dos 50, dos 60. Aí que tem que se preocupar mesmo, né? Mas a preocupação é desde a mãe que está gerando aquele filho no seu útero, né? A exatamente. magia da neuroplasticidade. Mas isso é para a live. Aí pode continuar, Jovem E Paulo. aí, o que acontece? Nós precisamos estar atento, principalmente no caso do idoso, para essas relações de perda de paladar e a perda da sensação do gosto da comida, com um cuidado a mais que nós devemos ter. Tanto isso para as áreas hospitalares, então a parte de hospitais deve estar atenta a esse tipo de coisa. Um dos problemas no Brasil é um problema de estatística. Nós não Sim. gostamos de estatística. Só que estatística é o seguinte, é a produção de dados, né? E a maneira como nós podemos formular soluções a partir das questões que você consegue observar através da estatística. Então, por exemplo, eu tive conversando com um cara da Porto Belo essa semana. Qual é o lugar onde os idosos mais caem? Banheiro e cozinha. E por que isso tem acontecido com maior frequência? Porque a gente fica sabendo, queda, 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 queda. Mas não aparece na estatística. Se você for lá no hospital, vai aparecer assim, ele faleceu, ele morreu por falência dos órgãos. Não. Ele morreu porque ele teve uma queda, a partir da queda ele teve um AVC, a partir do AVC ele tem um problema. Então é o Ao seguinte, longo do tempo. a gente não consegue extrair dados confiáveis de dados brutos que o governo ou que os hospitais fornecem. Tá certo? A Porto Belo, muitos anos atrás, eu mandei um questionamento a eles por que é que continuavam a produzir ou não produziam porcelanato antiderrapante. Resposta: as donas de casa não querem. Eu respondi para o cara o seguinte, mas vem cá, a dona de casa, elas continuam a utilizar um procedimento de 500 anos que é usar vassoura, rodo e água. Gente, nós estamos no século XXI, tem outros processos para limpar. Então, o que acontece? As pessoas continuam se arriscando a colocar o porcelanato até a queda. A artista Sofia Loren caiu em casa. Tem um mês. Ela tem 90 anos. Aquela beleza toda dela podia ir embora por causa de um escorregão. Com Então, certeza. são coisas que, para mim, não fazem sentido no mundo da arquitetura. E no mundo da neurogastronomia, também não faz sentido a falta de percepção das pessoas em geral a respeito de como é que nós percebemos os alimentos.
Eu confesso que eu sou um pouco reducionista nesse aspecto, né? Eu olho o chefe de cozinha, eu olho o prato e às vezes eu percebo a deficiência que está naquilo para se tornar mais atrativo. Outro dia eu recebi um material de uma faculdade de gastronomia daqui da região, aonde havia uma sequência de pratos. Gente, eu não tinha vontade de comer nenhum. Por quê? Porque eles não aprendem isso. Se você for lá e comer a comida, ela vai ser saborosa. Mas, pô, por que você não pode incrementar a comida com aspecto visual, com aspecto auditivo? Existem experiências, e aí o Charles Spence fala nisso, de um grupo de japoneses que eles fazem o seguinte: eles colocam fone de ouvido na cabeça dos idosos para que eles tenham uma percepção mais aprimorada da comida. E eles sofisticam fazendo o quê? Aumentando, botando som de crocância, botando uma série de coisas, o que permite que aquele idoso coma melhor. Se ele comer melhor, haverá uma condição de saúde muito melhor. Você deve ter assistido o Zona Azul. Não assistiu? Com certeza. Assisti. É muito interessante o trabalho que ele faz, e você percebe que tem coisas lá que não estão ligadas diretamente ao alimento. Então, uma das coisas que eles perceberam, uma das coisas mais importantes, a comensalidade, que é o quê? Naquela ilha grega, jovens e idosos se juntam em torno da mesa. Os gregos já diziam isso. Os gregos diziam assim: você se senta à mesa para, não para comer, mas para comer juntos. Quer dizer, a frase não deve ter sido exatamente essa, porque grego não tinha mesa. Ele não tinha mesa. Aliás, nem Jesus tinha mesa. Aquela cena dos 12, dos 13 à mesa, esquece que aquilo não existiu. Então, essa relação com a mesa é preciso resgatar, é preciso trazer de volta para que as pessoas tenham de novo a reconquista do prazer de comer. Eu venho de uma família onde se sentar à mesa aos sábados, se fosse junto com meu pai, que já foi transferido para o subsolo, ou com a minha mãe, era uma atividade quase que semanal. Nossa, era uma atividade semanal. O meu sobrinho, que mora no Chile, o Marcola, um arquiteto também, um dia eu perguntei para ele: o que você mais sente falta? Ele falou assim: tio, sentar na mesa com todo mundo para comer. Então, essas coisas são importantes no momento aonde uma quantidade enorme de idosos come e vive sozinho. Nos Estados Unidos, cidade de Nova York, até alguns anos atrás, tinha mais de 50% das pessoas comendo e vivendo sozinhas. O Brasil é um país que está envelhecendo rápido e isso provavelmente vai acontecer. Ou seja, nós teremos, num futuro breve, muita gente comendo e vivendo sozinha. O fato de você comer sozinho já é um empecilho, porque você precisa preparar a sua comida, você precisa de todo um aparato, você precisa de uma mobilidade que nem sempre você tem. Diga. Uhum. Que uma coisa que eu percebi foi essa questão de tipo, pelo menos isso foi muito reflexivo para mim, pelo menos, porque durante a pandemia, né, no comecinho, que a minha avó ainda era viva, né, enfim, o dia a dia que é muito agitado, né, porque, enfim, né, toda aquela mobilidade, os familiares sendo os cuidadores, né, e etc, não tinha muito apoio, e a gente se virava aqui em casa, né, de todas as formas possíveis.
Então, só que a gente estava muito, digamos, a gente estava fazendo todo aquele esforço, né, em uma causa, pela mesma causa, mas a gente estava se afastando muito individualmente da gente, desde a nossa amizade, das nossas conversas boas, nossas trocas, né? E aqui em casa, desde muito cedo, né, tinha essa cultura de não sentar à mesa. E há um tempo, né, que cada um faz as suas atividades, a minha mãe, minha tia e eu mesmo, tanto nos estágios quanto enfim, nos estudos, né, como sempre no caso, a gente ficava muito dissipado na própria casa e aquilo era muito ruim para a gente, porque aí sentia a falta dessa conexão, né, dessa liga familiar, digamos assim. Então o que eu fiz a mobilização e falar assim, gente, vamos agora pelo menos no almoço, a gente tem que se juntar à mesa para almoçar. Né? Então a gente já se preparava o dia para que naquele instante a gente sentasse à mesa para conseguir se olhar, conversar de forma calma. E a partir daquilo, Paulo, mesmo sendo a priori um esforço que a gente fazia, né, de estar todo mundo ali presente e reunido, já que digamos assim, já que esse costume tinha sido perdido ao longo do tempo, né? Então aquilo fez tão para a gente conseguiu se aliar mais, a gente conseguiu ampliar a nossa qualidade de convivência, a gente conseguiu saber das pequenas coisinhas, né? E até piadinhas soltavam-se ali, coisas engraçadas. Então, até hoje, né? Desde aquela época da pandemia, a gente faz questão de se reunir, né? Tipo assim, a única regra daqui da casa, digamos assim, é se reunir à mesa na hora do almoço. Ficou alguma coisa muito preciosa que, poxa, né? Eu indico para todos os familiares, né? Que moram teoricamente juntos, né? Mas na prática separados, de fazerem isso. Porque, mas para mim, tem uma grande relevância. E vai que para você que não experimentou passar a ter, né, Paulo? Então é só essa acréscimo que eu queria fazer. É uma coisa curiosa, é o seguinte, o meu irmão, ele sempre procura fazer isso, né? Minha mãe está passando por um período difícil e tal, e, é, e ele sempre procura trazer a minha mãe para junto da gente, né? Para retomar esse aspecto. Então, são brincadeiras, são risadas, e esse convívio, essa reunião é muito importante para os idosos, né? Então, eu tenho um grupo que é um grupo de idosos, são meus amigos que estão basicamente na mesma faixa de idade, nós estamos de 80 a 55, 56 anos. E cada vez que a gente se reúne, assim, é exatamente aquilo que o Zona Azul fala, né? É risada, é brincadeira, é uma conversa descontraída. Às vezes você tem uma conversa mais séria, tem um assunto diferente. Tem um amigo meu, que é o Antônio, que eu vivo trocando ideias com ele. Então, ele é um cara que está com 83 anos, anda 2, 3, 5 quilômetros por dia, faz exercício, atua profissionalmente. Então, você vê o seguinte, quer dizer, da velhinha de 43 anos do começo do século XX para hoje, as coisas se alteraram de maneira muito profunda. O problema é que nós não temos uma política clara para idosos, né? Isso a gente vê a Flavinha Ranieri brigando por isso, botando todo mundo para pensar junto, para discutir junto essas questões do envelhecimento, que são importantes, né? Eu fico imaginando a contribuição que os idosos podem dar e que nós deixamos de lado de aproveitar uma quantidade enorme de conhecimento que está acumulada com essas pessoas e que se bobear vão embora e a gente não vai pegar nada disso. Então, o esforço que nós temos que fazer e a pequena contribuição que a neurogastronomia pode dar é trazer uma série de elementos que estão fora, às vezes, do prato.
estão fora da percepção do chefe de cozinha, estão fora das pessoas que estão cozinhando, que nem eu vi agora uma arquiteta dizendo, cuidando da mãe de 94 anos e que almoça com ela todos os dias e tal. Mas são coisas Arlete. que, às vezes, elas não percebem o que pode a mais ser feito. Você fala, pô, mas eu faço a melhor comida do mundo. Não, você faz a melhor comida do mundo. Mas, às vezes, a sua mãe Não ou a percebe outra que é a pessoa, melhor comida do ela mundo não devido aos percebe fatores. porque ela não tem condições de perceber. Então, o que, que nós podemos fazer? Nós podemos trazer o quê? Muda a cor do prato, muda o tamanho do prato, né? Diminui o tamanho do prato, porque ela pode comer a mesma quantidade de forma melhor, achando que ela está mais satisfeita comendo aquilo, né? Você vai fazer, por exemplo, minha avó tinha 98 anos quando morreu. Uma semana antes ela estava comendo rabada e mocotó, entendeu? Então, você pode fazer Maravilhoso. isso, mas põe um pratinho pequenininho, ela come um Sim, ossinho, dois ossinhos, come torresmo, está satisfeita, entendeu? Então, sim. nós podemos ter uma série de atitudes e de procedimentos de forma que o idoso possa comer substancialmente melhor. E, fundamentalmente, que não agrave a situação dele. Né? Você comer mais sal, comer mais açúcar, certamente não vai fazer bem para você. Paulo, e essa questão, tive vários insights agora que me relembraram algumas consultorias que eu fiz. Teve uma, não foi no começo desse ano, para uma ILPI, eu sou péssimo com nome, certo? E também, né, não vem ao caso falar um pouquinho. É que tem essa questão de, poxa, era um ILPI, né, que estava bem perto, próxima a uma escola, né? E como ela iria passar por uma reforma, né? Tem a questão de você assim, poxa, né? Já que essa ILPI tinha um percentual de pessoas com dependência cognitivo, né? E, enfim, iria beneficiar todo mundo, né? De envolver as crianças que estavam saindo do recreio, né? Com o horário também de pausa, né? Assim, de extroversão e de sair das pessoas dos seus cômodos, né? Para as horas de lazer, enfim, dessa ILPI. Para que tivesse essa interação entre a criança na hora do lanche, né, digamos assim, e dos idosos, assim, enfim, no lanche da tarde, algo do tipo, né? Porque toda aquela, digamos, né, aquela energia proveniente das crianças, né, e enfim, aquela questão do lanche, da diversão, das brincadeiras, ao se misturar com os idosos, né, iriam promover essa intergeracionalidade, né, que a gente tanto preza, a gente tanto sabe quanto é importante. Outra questão é o prato. Nossa, as cores dos pratos faz muita diferença, né? Quantas e quantas vezes a cuidadora de alguém, né? A cuidadora ficou enfesada porque aquele idoso, mesmo enxergando, né? Ele pedia sempre aquele bendito saleiro, o bendito copo, o bendito garfo, né? E a pessoa grita, mas você não tá vendo? Que absurdo, né? Tipo, já se enfesa, que é tanta coisa que até um mero copo torna-se um desafio. Mas por quê? Porque a toalha é branca, o copo é branco, o talher é branco, tudo é branco. Então a pessoa não consegue enxergar. É além Ótimo. invisível para ela, especialmente, né? Em algum declínio cognitivo, ainda mais com Alzheimer, né? Então é muito frequente que a primeira coisa que eu coloco ponto, né? Quando me chamam, principalmente para consultoria residencial vinculada ao idoso que está ali passando por um declínio cognitivo com Alzheimer, a depender ali do grau, né? Assim, poxa, vamos trocar as louças. Mas a louça, vamos trocar as louças, porque a alimentação é fundamental. E quando você consegue que ele visualize a comida, a percepção que você muito bem falou, né? E ele consegue próprio executar aquele movimento sem depender que alguém fale aquilo para ele. Isso é muito legal. Ah, ele vai se sujar, né, etc. Não importa. Tem que deixa ele tentar ao menos, né, jovem Paulo? Não é tipo assim, não, ele está debilitado. Não vai mais comer sozinho. Claro que vai, deixa ele até onde ele consegue ir, né? Até ele assim escovar os dentes. Poxa, a minha avó sempre ficava, ai, se eu não consigo, bora, vó, você consegue. Aí eu ia lá,
né, com a mãozinha se tremendo, né, que ela tinha Parkinson, e devagarinho, assim, bora, eu vou assinar agora, já tá doendo, então bora aqui, deixa que daqui eu continuo, né? Então a gente ia, porque se tá doendo, acabou essa história, e às vezes o próprio pessoa se sente incapaz de fazer aquilo, né? E além do ambiente que está inibindo ela, acaba com tudo. Então ela perde até a vontade de viver, porque, poxa, ela acha que não se sente capaz de andar, né? O ambiente todinho não deixa ela andar, então por que andar, né? Não, e tem uma coisa, Ciro, que é o seguinte: pessoas com Alzheimer, em geral, têm um déficit de visão. O que se percebeu, e existem estudos sobre isso, que a simples troca de luz melhora consideravelmente a condição da pessoa que está sofrendo Alzheimer. Por quê? Porque 95, 99% das casas são mal iluminadas. As pessoas, as pessoas não querem botar lâmpada, as pessoas não querem botar luz em casa. Então você entra na casa da pessoa e fala assim: pô, mas tá muito escuro aqui. Não, mas é normal assim. Não, não é normal. Não é normal, não. Você tem que botar mais luz. Então, o fato da pessoa enxergar melhor, da pessoa com Alzheimer, da pessoa que está, do idoso que está se alimentando, você ter uma iluminação adequada em cima da mesa, em geral, promove uma melhor alimentação, o que vai promover uma melhor condição de saúde. Nós não percebemos isso, né? Nós não damos atenção a isso. Esse é um dos motivos porque eu quero aprofundar o meu estudo na neurogastronomia a respeito desses assuntos. Para quê? Para que as pessoas possam saber que existem formas de atuar, não necessariamente nem obrigatoriamente, sobre o paciente, diretamente sobre o paciente. Mas o que acontece? Você pode atuar de outra forma, trazendo os benefícios desses conhecimentos para as pessoas. Paulo, a nossa amiga Crisa está aqui. Obrigado, Crisa, por estar aqui com a gente. A Arlete também está interagindo muito. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. E a Crisa, ela postou algo bem plausível e cabível à nossa discussão, né? Porque como ela lida com os ambientes sensoriais, né? Ela comentou que as pessoas que o espectador que está vendo o resultado, né? Ele não percebe que o pensamento dele está totalmente disperso, né? São vários pensamentos ali e ele fica, digamos assim, de uma maneira flutuante ali no meio, né? Então, às vezes você coloca, dá um copo de água para ele e ele acha que vai pegar e o copo cai da mão dele, né? Ele tropeça de forma muito rápida, ele bate na porta de vidro que não está vendo. Por quê? Porque ele fica com declínio cognitivo? Não, porque é um turbilhão de emoções no pensamento dele que ele não consegue equilibrar o sentido que você falou, né? Não consegue promover essa integração entre o sentido proprioceptivo dele, né, com o meio ambiente, né? Ele pode em qualquer momento ali cair, tropeçar, né? Enfim, bater e esbarrar uma pessoa, porque, nossa, o nível ali, a sobrecarga de estresse, de Emocional. emocionalidade, é muitos condicionantes que, poxa, incapacitizam a pessoa de ver claramente. É como você quiser, é como você acabou de brigar com seu filho, com sua esposa, marido, enfim, e dirigir, a probabilidade de você bater em um carro é muito alta. Por quê? Porque você vai estar ali remoendo aquela história assim, ai, fulaninho nunca aprende, não sei o que, não sei o que, aí pá, e dá certo, né? Em Então, geral, em geral, os acidentes ocorrem, na maioria das vezes, até 2 quilômetros da sua casa. sim. Agora eu vou falar uma coisa para a Cris, que é o seguinte: eu não vou frequentar mais velório de pessoas que não vão no meu enterro. Entendeu? Então, quem não for no meu enterro, eu também não vou no enterro deles. Então, essa é uma essa é uma questão definitiva para mim. Brincadeira, Crisa. Ai, ai. Lembrando que estamos a crise, né? Agora,
Lembrando que estamos com a amígdala cerebral geralmente em estado de alerta e ao mesmo tempo em anedonia. Exatamente, Crisa. E até quando você comentou, né, que a experiência de um restaurante, ela pode ser tão grave quanto o acidente, porque a nossa amígdala, né, a gente não foi treinado, o nosso cérebro, mesmo qual a capacidade dele, ele não vai perder tempo em saber se aquele estresse veio por um ônibus que não chegou no horário, né? Que eu vou me atrasar para aquela aula, digamos assim, que eu fui mal atendido com um tigre me perseguindo, né? O disparo ali de cortisol de preparação corpórea é o mesmo, né? Então É, não exatamente. interessa se você está pensando, você assim está, enfim, preocupado porque vai chegar atrasado em um compromisso, porque você está preocupado se o fulano de tal vai fazer alguma coisa, né? Com o tigre perseguindo, né? Vida ou morte. Para o cérebro é a mesma coisa. I'm so sorry, pessoas, mas essa é a realidade dos fatos. Então, Exato. procure não se estressar e procurar assim. E assim, ai não, Ciro, que absurdo. Logicamente que não é tão grave assim. É grave sim, certo? Sua amígdala não tem isso. Perigo, perigo, É pá, perigo. perigo, acabou aqui. Experiência ruim é experiência ruim. Sim. É um negócio curioso. Eu dei uma aula algum tempo atrás de uma coisa chamada neuroestética. Existe um cara chamado Emir Zeki. Ele é um neurologista, ele é iraniano e inglês. E ele criou a ideia de que os artistas, eles na verdade criam para o cérebro. Eles não criam para a retina. A retina não vê nada, quem vê é o cérebro. Sim, até E, porque elas são caras. então, o que, que acontece? Tá mudo, jovem Paulo. Ficou mudo. Quando você olha um Pronto. quadro que é bonito, ele passa por um trajeto. Quando você olha um quadro que é feio, ele vai passar pela amígdala. O que significa que, se eu não tomar cuidado, vai acabar a bateria. Então, é algo que você precisa estar atento, porque determinadas coisas passam pela amígdala. Então, uma má experiência no restaurante é uma experiência que passa pela amígdala. Com certeza. Um Até, assalto, um assalto passa pela amígdala. Uma morte, uma tragédia, tudo passa pela amígdala. Então, nós precisamos aprender a conhecer esses elementos da neurogastronomia, da neuroarquitetura, perdão, da neuroestética, para que a gente possa, em alguma medida, tomar os devidos cuidados para que essas coisas não ocorram, e a né? Então, neuroestética, Paulo, desculpa, quem não conhece, né? É a aplicação da neurociência, né, aos princípios da Gestalt. Não é exatamente, verdade? exatamente. Então, eu acho que observar essas questões vai poder trazer melhorias significativas para a qualidade de vida dos idosos. Principalmente porque a noção de idoso vem se alterando ao longo do tempo. Os 60 hoje eram os 40 de ontem. E em Sim, breve, os 80 serão os 40. Então, com certeza. o que nós precisamos entender é que a nossa sociedade, a sociedade brasileira em particular, está num processo de envelhecimento rápido e acelerado. O que, que nós precisamos? Nós precisamos nos adequar a essas situações. É um problema evolucionário. Ou você se adapta, ou você desaparece. Né? Querido, É o mais apto que vai conseguir sobreviver. Então, são cuidados que nós devemos ter com os nossos idosos e com nós mesmos. Então, procurar focar nas questões onde a alimentação pode contribuir de forma positiva. Né? Você botar sal na comida para botar mais sabor não significa que você está comendo uma comida mais saudável. Você pode estar comendo a alface, mas se botar mais sal
o tomate, botar mais sal, você não vai viver mais por conta O disso. famoso tempero, né? O que o tempero não faz na nossa vida, né? É, Querido Paulo, você, eu não sei se você percebeu, mas eu tô te explorando, né, o seu tempo, porque já passou mais de uma hora que a gente está conversando. Eu tô aqui, tipo, achando maravilhoso. Mas, não, assim, estamos tranquilo, estamos ai, tranquilo. Hoje é dia ai, das crianças. Dia das Crianças é assim mesmo, né? Mas, Paulo, eu achei muito bacana, né? Eu adorei. Por mim, ficava até 2024, né? 2025, 2030, né? Você aí, com certeza, eu estarei, você estará assim, com uns 150 anos, né? A gente lá conversando loucamente, né? Até porque é muito bom. Daí, Paulo, eu queria saber se você quer, né? Além de fazer o merchan do seu futuro maravilhoso livro, né? Essa questão de, tipo assim, poxa, algum recadinho que você quer deixar pro pessoal que lhe acompanhou por mais de uma hora, né? Porque você é sensacional. Então, o que é que você quer deixar pra gente? Olha, meu caro, eu queria agradecer aos dois Ciros, né? Ao Ciro, que na verdade o primeiro é o último dos gentis, porque você é de uma gentileza, de um carinho com as pessoas que é notável, absolutamente notável. E a outra é o profissional Ciro, que é um super profissional e com certeza vai trazer muita coisa boa aí para a gente. Então, o meu agradecimento a isso tudo aí. É uma pequena contribuição e espero que a gente possa voltar a ter outras. Você sabe que Com certeza, que está pleníssimo no seu lançamento, né? Que vai dar certo, viu? Vai dar certo. Pode contar comigo para qualquer coisa e eu vou sim, viu? Ler a prévia aqui depois dessa live. Nossa Senhora, se eu não tiver ler a prévia, vai ser muita escalamento meu. Paulo, daí eu escolhi aqui uma música para você. Eu não vou deixar de colocar a sua música, ora, ora. Olha aqui, né, uma música, né, a que você é um fato polêmico na sociedade, né? Vamos aqui, né? Tem propaganda, gente, uma hora dessa, como assim? Nossa, só um minuto que vai dar certo. Pronto. Tá ouvindo? mas não consigo identificar. Peraí. Peraí. Já gostei da guitarra. Barão Vermelho ou Cazuza? Caso. Grande Cazuza. É isso aí. Pronto, jovem, deu tudo certo, né? Tô Muito muito obrigado. feliz, eu tava super empolgado, de verdade, viu? Porque, nossa, as nossas conversas têm frutos tão bons que a gente fica aqui papeando, né? O tempo passa e é isso. Obrigado, pessoal que estava aqui, né? Olha aí, olha, falando de pessoas jovens, né? Tinha uma pessoa muito especial para mim, né? Que é a jovem mãe, a Alessia, né? Muito legal, a Filó, como é, gente, o nome dela? Pronto, o Marcelo, que estava aqui com a gente, né? A querida Crisa, todo mundo, pessoal. A Arlete, né, que participou aqui, muito bacana. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Feliz Dia das Crianças a todos, né? Nossa eterna juventude, que a nossa essência continue assim, né? E que aí o jovem Paulo futuramente lance seu livro, né? E para a gente se divertir muito nesse mundo da neogastronomia, né? Junto ao nosso envelhecimento. Tá Então, muito ótimo. obrigado, viu, jovem Paulo? Obrigado, querido. Até mais. Até. Tchau, gente. Beijão a todos.